O que a Polícia Federal encontrou no celular de Daniel Vorcaro promete mudar o jogo para o bolsonarismo. O jornalista Otávio Guedes destrinchou as provas que acabaram de vir à tona, e o clima em Brasília pesou após a nova decisão de Alexandre de Moraes. É um assunto que está dividindo opiniões de todo lado e eu quero saber o que você pensa sobre isso. Então, antes de começarmos, já esmaga esse like aqui e me conta nos comentários, você acha que essas provas são definitivas? E tem mais. Segundo o jornalista Otávio Guedes, da Globo News, o conteúdo encontrado no celular de Daniel Vorcaro vai muito além de uma simples delação. O ponto central da denúncia é a descoberta de um projeto de lei redigido pelo próprio banqueiro, que foi enviado diretamente ao gabinete do senador Ciro Nogueira antes mesmo de tramitar no Congresso. A análise é clara. Existia um caminho montado e articulado nos bastidores, provando que a influência do banqueiro não dependia de depoimentos ou acordos, mas de uma estrutura de poder já consolidada. Bom, primeiro que mostra que a delação do Vorcaro é um acessório, né? É a cereja do bolo. Você consegue ali provas que são batom na cueca, sem precisar do Vorcaro dizer nada. Está ali no celular. A mais estarrecedora de todos é que o Vorcaro produziu um projeto de lei no qual ele propunha que o Fundo Garantidor de Crédito ia aumentar a cobertura, que é uma espécie de seguro para os correntistas quando um banco quebra. Ele envia para o endereço, que é o endereço do Ciro Gomes, ele diz que está para o Ciro Nogueira, ele diz que é para o Ciro Nogueira, e o Ciro Nogueira apresenta esse projeto, é isso que é estarrecedor. Tem começo, meio e fim. Ele apresenta porque o Eduardo Cunha, vocês vão lembrar, a Polícia Federal acusava o Eduardo Cunha de ter uma bancada própria, era a bancada do Eduardo Cunha. E ele terceirizava, segundo a polícia, para não, olha, peraí. Não deixar digital, né? Não deixar digital, mas o Ciro Nogueira não. Né? Além do que, eu já falei, ele tem uma foto com o Vorcaro, mostrando assim uma alegria, uma coisa. Eu não tenho uma foto com a Vivi daquela forma, aquele... Isso é problema seu. Não olho, eu não olho. Oi? Desculpa, problema seu e da Vivi. Flávio, mas enfim. alô, Vivi. Alô, Vivi. Você é um insensível. E, quando parecia que as revelações tinham acabado, um novo capítulo surge. A jornalista Andréa Sadi divulgou que a Polícia Federal enviou ao STF documentos comprometedores. As mensagens apontam uma possível negociação de R$500 mil envolvendo o senador Ciro Nogueira, além de registros sobre o uso de imóveis ligados a Vorcaro. Para a PF, são indícios robustos de irregularidades, enquanto a investigação segue seu curso e as defesas se preparam para apresentar suas explicações. A PF aponta que o senador Ciro Nogueira recebia vantagens financeiras para atender a interesses de Daniel Vorcaro no Congresso Nacional. Felipe Matoso, ao vivo de Brasília, tem as informações para a gente. Felipe, boa tarde. Oi, Andréia, boa tarde para você, para os colegas, uma ótima tarde a todos que assistem a Globo News. Nossa equipe está fazendo uma leitura minuciosa desses documentos enviados pela Polícia Federal ao Supremo Tribunal Federal. Então, vou trazer aqui alguns destaques para que a gente já comece a perceber quais são as impressões, as conclusões às quais chegaram a Polícia Federal nesses documentos obtidos pelo produtor da TV Globo, Márcio Falcão. Em um desses pontos, Andréia, a PF faz referência à suspeita de que Daniel Vorcaro pagava uma mesada ao senador Ciro Nogueira, do Progressistas do Piauí. E como a PF chega a essa suspeita? Em razão de mensagens trocadas entre Daniel Vorcaro e o primo dele, Felipe Vorcaro, em que Felipe questiona a Daniel Vorcaro: vai continuar os 500K ou pode ser os 300K? Essa forma de linguagem, 300K, 500K, nas redes sociais, se refere a 1.000. Então, a PF afirma que isso, sim, é uma referência aos valores a serem transferidos a Ciro Nogueira. Inclusive, a Polícia Federal conclui que a troca de mensagens travada entre Ciro Nogueira e Daniel Vorcaro em novembro de 2025 denotam que o senador usufruía, para fins pessoais, de imóvel ou imóveis de propriedade do banqueiro. Inclusive, a PF afirma que, dado o contexto de relacionamento existente entre os dois, pode-se concluir que se trata de mais um indicativo de vantagem indevida por parte do agente público, isso numa referência a Ciro Nogueira. Mudando de assunto, temos mais uma movimentação importante em Brasília que também está repercutindo muito.
O ministro Alexandre de Moraes deu um prazo de apenas 24 horas para que a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro explique a apreensão de uma arma com um integrante da sua equipe de segurança. O detalhe que chamou a atenção é que o armamento estava registrado no nome do próprio Bolsonaro, o que levantou questionamentos imediatos da Justiça e colocou a defesa em uma situação delicada para prestar esclarecimentos. Hoje teve uma informação de uma abordagem da Polícia Militar de um militar que é segurança de Jair Bolsonaro, o ex-presidente. Nessa abordagem ele estava com uma arma e ele disse que essa arma pertence ao ex-presidente Jair Bolsonaro. A PM não confirma nem a propriedade nem outros dados, diz que vai analisar, mas diante disso foi feito um boletim de ocorrência sobre um militar estar com a arma. O que ele disse à Polícia Militar? Que ele estava com a arma, ia levar para consertar e depois ia devolver essa arma hoje lá ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Em relação a isso, o ministro Alexandre de Moraes, e essa é a informação nova, acaba então de dar uma decisão determinando o seguinte, que a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro dê esclarecimentos sobre essa arma apreendida com esse sargento e por que mantinha arma de fogo em casa. Essa é a decisão do ministro Alexandre de Moraes, lembrando que Bolsonaro está cumprindo pena em casa e o ministro, que é o relator do caso dele, pede para a defesa explicar por que um militar que é segurança de Bolsonaro, todo ex-presidente tem direito a continuar com segurança, estava com a arma dele. E aí, para a gente já ter aqui o trecho dessa decisão obtida pelo Márcio Falcão, é o seguinte, Moraes diz para a defesa de Bolsonaro se manifestar sobre esse boletim de ocorrência, sobre essa abordagem da Polícia Militar, dizendo a razão pela qual o condenado mantinha uma arma de fogo em casa com carregador sobressalente e por que, às vésperas do encerramento do período de 90 dias concedido a título de prisão domiciliar humanitária, esse condenado solicitou a realização de reparo no armamento. Esse detalhe aqui é importante para a gente olhar, inclusive, qual vai ser a resposta da defesa. O Bolsonaro, quando foi para a prisão domiciliar, concedida pelo ministro Alexandre de Moraes, ele foi com esse prazo de 90 dias, que não é muito usual dar prazo para a prisão domiciliar humanitária, mas essa foi a escolha do ministro Alexandre de Moraes. E aí ele chama a atenção que esse prazo está acabando e pergunta por que logo no fim desse prazo é que se quer consertar, fazer um reparo numa arma. Outro ponto que ele coloca é o seguinte, que o tenente-coronel Alenson Nascimento Lopes, que é comandante do 19º Batalhão da PM aqui de Brasília e responsável pelas medidas de segurança desse regime domiciliar humanitário que o Bolsonaro está, também tem que esclarecer se está sendo cumprida integralmente a ordem judicial para revistar carros que entrem e saiam da residência de Bolsonaro, onde ele cumpre essa prisão domiciliar humanitária.